Oi, boa noite. Começando o E aí Me Conta, onde falamos de tudo mais um pouco. Hoje o nosso assunto vai ser estética, envelhecimento, beleza, hormônios, como aí estão mudando os padrões de beleza e como estamos gerenciando o nosso envelhecimento. Eu sou a Andréia de Vargas. E eu, a Sil Moreira. Andréia, que assunto, hein? Nossa, tem muito o que falar hoje. Eu estou mega curiosa, já tô querendo saber se eu vou conseguir envelhecer assim, linda, maravilhosa. Ah, lá! E aqui, para debater esse assunto, temos, então, profissionais maravilhosos, né, Sil? Com certeza, né, Andréia? E quem são esses profissionais maravilhosos? Vamos deixar que eles se apresentem? Com certeza. Vamos lá! Bem-vindos! Uau! Hoje para mais um podcast incrível, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e falando de um assunto tão importante, cada vez mais, e que faz parte do nosso cotidiano. Mas longevidade, levar essa beleza de uma forma organizada que a gente pode esquecer da idade cronológica e viver o que a gente tem, os resultados. Eu sou o Serginho Viamonte Oficial, meu @, e hoje estou aqui para debater esse assunto com essas meninas e com o Doctor aqui numa noite incrível. Sensacional. Eu sou Jair da Casa, sou médico, sou formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possuo pós-graduação em terapia intensiva, sou pós-graduado em medicina estética, pós-graduado em endócrino e terapia de reposição hormonal e sou professor docente da FACOP do Oeste Paulista. Estou aqui hoje para nós debatermos sobre tendências de beleza, o que é a beleza, o que é o belo, como realçar o belo e como nós envelhecermos com saúde, ou seja, nós termos longevidade com qualidade de vida. É um programa imperdível que simplesmente hoje nós vamos desmistificar muitas propostas e assuntos sobre terapia de reposição hormonal e modulação hormonal. Andréia, com certeza hoje nós vamos ter um programa rico em informações. Maravilhoso, Sil. Com certeza, mas antes disso, né, Andréia, não podemos esquecer... De jeito nenhum dos nossos patrocinadores, sem eles não estaríamos aqui. Com certeza. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, desde padronização de cadastros para os bancos até estruturação e reorganização financeira para seus clientes. B8B Bank. Em 2025, chega ao Brasil o banco digital do seu jeito, que visa facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses. Uau. Enxergue o mundo com sofisticação. Andréia, deixa eu ver o seu. Uau! Sofisticação. Eu vim com um aqui bafônico. Olha só isso aqui. Não, e os nossos convidados também já estão usando, né, Andréia? Então, falando em sofisticação, não podia ter outro nome, não ser @Glasses Sil Moreira. Serginho, isso aqui parece o quê? Sim, ó, doutor, é agregar cada vez Lógico, mais valor. Italiano. É agregar valor em Dubai. Eu vou competir com o Astro Rei, assim. Uau! Mas, gente, que dupla vocês formaram ali. Uau, uma dupla de peso, digamos. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. E se você também quer fazer parte aqui do nosso time, ser nosso apoiador, nosso patrocinador, entre em contato com a gente que a gente explica direitinho como pode ser feito. Iniciamos então o programa, tem muito assunto, com né, certeza, eu tô assim, ó, mega curiosa e tô com várias perguntinhas aqui, Andréia. Vamos lá. Padrão de beleza, envelhecimento, o que mudou, o que vocês conseguem observar de um tempo curto para o outro, né? A gente não tá falando de longos espaços de tempo, é de curto espaço de tempo. Doutor Jair. Uma pergunta excelente, muito inteligente, como sempre, pela jornalista Andréia de Vargas. A beleza, nós temos que entender que ela sofre tendências, né? Mas as pessoas têm que também saber identificar a diferença entre personalização e personificação. Muitas das vezes nós observamos as personificações, que é da vida a objetos inanimados, na verdade não passa disso. E nós personificamos objetos ou vidas humanas. Então nós percebemos às vezes uma desarmonização facial, uma desarmonização corporal e também desarmonização
íntima, então tem que observar muitas tendências. Graças ao bom Papai do Céu, num curto período para cá, parece que o mundo acordou para a suavização da beleza. A busca do belo. Cada pessoa tem o seu belo. Então não adianta chegar uma pessoa e falar o seguinte: ó, eu quero o rosto parecido com a Sil. Não, a Sil tem a sua beleza, a Andréia tem a sua beleza, o Serginho tem a sua beleza. Eu tenho que realçar o belo personalizado em cima daquele biotipo. Isso chama-se harmonização. E em conjunto a isso, nós buscamos o quê? A terapia de reposição hormonal com bioidênticos, a modulação de hormônios, onde nós vamos desinflamar essas pessoas, porque quando nós desinflamamos uma pessoa, depois eu vou fazer um parênteses sobre o que é a inflamação, antes que as pessoas perguntem. O resultado desse tratamento proposto, vejam bem, é um tratamento e esse tratamento é construtivo. Nós vamos programar um tratamento de harmonização, seja ele facial, corporal ou íntima, e temos que fazer uma manutenção. Não adianta vir aqui fazer, por exemplo, um preenchimento de área zigomática e achar que isso acabou. Não, o rosto observa-se toda uma estruturação. Existem cálculos matemáticos que nós observamos, principalmente na sequência de Fibonacci. Quando nós descobrimos que o rosto ele tem que obedecer cálculos geometricamente perfeitos, que é a sequência de Fibonacci, que é a lei áurea, por exemplo, nós pegarmos a Mona Lisa, nada mais é que um cálculo matemático. E digo também mais. As pessoas dizem o seguinte: meu rosto do lado esquerdo é um pouquinho diferente que o lado direito. 90% das pessoas mais belas do mundo apresentam assimetria facial. Mas eu não posso deixar de respeitar essa simetria e realçar o lado belo de cada face do rosto. Por isso que o rosto existem, eu diria, 6 segmentos. No andar superior, terço médio e terço inferior, e dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então tem que se observar isso. E em falando também de inflamação, onde eu tenho que desinflamar e observar se essa pessoa precisa reposição de hormônios, modulação de hormônios bioidênticos, eu tenho que entender que tipos de inflamação essa pessoa tem. Pode ser uma inflamação acústica, uma inflamação visual. A maioria das inflamações são inflamações alimentares e hábitos de rotina extremamente desregrados. Então, às vezes, nós pegamos uma pessoa com índice de massa corporal que está caindo por terra, também saiu o último artigo agora, que o índice de massa corporal não quer dizer muita coisa, mas, enfim, uma pessoa magrinha, digamos, nos padrões de beleza, às vezes ela é muito mais inflamada que uma pessoa com sobrepeso. Então, nós vamos debater todos esses assuntos na noite de hoje e são temas instigantes e imperdíveis. Maravilhoso. Maravilhoso, né, Andréia? Porque eu já estava aqui pensando, porque a gente vê muito isso, né? Da pessoa, às vezes, chegar com foto, não chega? Exato. Dizer assim, eu quero ficar igual essa pessoa. Muito comum. E aí tem toda essa estrutura. E aí a gente tá vendo, eu vejo que agora tem muita gente tirando, né? Essa harmonização que fizeram e estavam ficando as pessoas estavam ficando todas parecidas, com aqueles rostos mais quadrados, né? Todo preenchido. Exato. Então ficando, eu acho bem estranho, assim, né? Gosto é gosto, mas enfim. E é isso, eu acho que é realçar o que você tem de bonito, que todo mundo tem seus traços, na minha opinião. E como a gente mudou, também concordo plenamente, como a gente muda, né, as questões dos padrões, se a gente for observar, o quanto há 30 anos atrás as pessoas envelheciam de uma forma, a beleza era vista de uma forma, e hoje o quanto, né, a gente se transformou nesse período todo. Serginho, como que tu vê isso? Como eu vejo isso, se fôssemos falar 10 anos atrás, pegar uma década, outros padrões, outras formas de beleza, e todo mundo acabou entendendo que essa evolução, assim como o teu entender, tu evoluir, mais do que isso, a nossa presença, enfim, quando a gente chega a um lugar, a gente falou de identidade visual, uma coisa que as pessoas há muito tempo não sabiam disso. Mas essa combinação onde tu teve um bom médico, onde tu teve teus cuidados, onde tu levou a sério aquilo de tirar uma maquiagem à noite, de tu não te expor ao sol, de usar um bom filtro solar, e entender uma coisa, que hoje a beleza... e amanhã também, daqui milhões de anos, é uma coisa que
toda a pessoa que chega para ti, chega para mim, para o Dr. Jair, elas vêm com a ideia do quê? Da perfeição. E entender que as pessoas elas se tornam perfeitas quando elas aceitam e quando lhe cabe tudo aquilo que é proposto sem exagero, seja na minha profissão, seja na profissão do Dr. Jair, ou seja, eu cuido do externo, ele também. Mas se a gente, né, doutor, não trabalhar o interno desta pessoa também, a gente não chega numa boa, né, numa conta exata. E a gente precisa fechar isso. Então, acho que nesses 10 anos para cá, as pessoas entenderam mais os seus cuidados, a importância. Vamos botar 10 anos atrás, se fossem botar pessoas que hoje têm a nossa idade. Gente, tu olhava lá, 10, não, vamos falar um pouco mais, né, gente? Eram coisas que estavam lá e hoje tu vê que a vida, para quantas pessoas não começam aos 50? Sim, então, deixa eu perguntar, então, lá, porque assim, eu lembro que quando eu era criança, enfim, eu lembro que eu olhava uma mulher, uma pessoa de 30 anos, é hoje como se ela tivesse mais de 50, fazendo essa comparação. Exato. Ou até mais. Ou até mais, dependendo, né, da é. pessoa, até mais, assim. Então, isso vem do quê? Dos cuidados? Então, como mesmo você disse, eu ando no shopping e vejo as pessoas com o rosto quadrado. Isso chama-se uma personificação e estigmatização. É uma tendência que aconteceu há cerca de 10 anos atrás e isso foi, graças a Deus, está sendo banida. Por isso, muitas pessoas hoje procuram para retirar esses excessos, tá certo? Isso é um ponto. O que aconteceu, então, de um tempo para cá que, digamos, essas pessoas estão envelhecendo mais jovens e mais belas? Eu acho que depois até vai ter um vídeo explicativo, vocês vão aguardem que vai ser incrível. Você, meu Deus, pessoas com 20, 30 anos parece que tem 50, 60. O que é isso? Hábitos. Não adianta eu propor o melhor tratamento do mundo, com o melhor produto, que hoje nós temos tecnologias de ponta para tratamentos faciais, tanto injetáveis quanto tópicos. Eu tenho uma preparação, como o Serginho Viamonte muito bem falou, é um conjunto. Se eu não organizar e mudar hábitos dessa pessoa para ela dormir de uma forma adequada, desinflamar e não ter, digamos, inflamações sonoras próximas, Sim. tem que tirar o celular próximo. Se essa pessoa não tem um bom hábito alimentar, se essa pessoa não toma bastante água, se essa pessoa não exercita dentro do possível, fazendo assim as suas atividades físicas, se essa pessoa não busca uma espiritualidade, é uma pessoa fadada a ter muitas doenças orgânicas. E com doenças orgânicas vem o quê? O envelhecimento. É o estilo de vida também, então, doutor, é isso. Nossa, eu tava com essa... Estilo de eu tava vida. pensando sobre esse Esse é o conexão, mote. né, doutor? É o mote, o estilo de vida que você leva. Eu digo mais assim, Andréia, você tira uma foto, às vezes eu faço para os meus pacientes, tira uma foto da tua lixeira lá da cozinha e me manda, ou uma foto da tua geladeira, que eu já te digo que perfil você vai envelhecer. Sabia? Mas, doutor, agora eu vou fazer, sabe aquela parte do advogado diabo? Boa, Adoro. eu adoro. Adoramos. Se pensarmos nisso, algum tempo atrás, as pessoas comiam melhor, né? Eram menos industrializados os Isso. alimentos, então as pessoas se alimentavam de uma forma talvez mais saudável, né? Não Gostei. tinham acesso a celular. Já sei a resposta. Então, por que se compararmos, né, essas Sim. imagens, a gente consegue perceber uma diferença grande em relação ao rejuvenescimento, a Isso. jovialidade de pessoas hoje com a mesma idade a pessoas Uhum. de 30 anos atrás. Andréia, você é gênio. O que acontece, Andréia, se nós pegarmos lá a nossa mamãezinha, nossa vovó, como é que era a ingesta alimentar deles? Ok, não tinham produtos industrializados, mas o absurdo que essas pessoas comiam de açúcar, farináceos, isso é o principal veneno que nós temos, os açúcares, tá certo? E também as exposições aos ambientes, né? As pessoas antigamente não tinham preocupação de filtro solar, protetor solar. Não, eles iam ao sol de qualquer jeito. Você via fotos na praia dessas pessoas desnudas, sabe, sem colocar nada. E o sol, o ambiente externo, ele detona a face de uma pessoa. A ingesta de farináceos, açúcares, esses excessos de carboidratos, detonam uma pessoa. Então, ele tinha uma alimentação menos industrializada, sim, concordo plenamente, mas o fato é que eles tinham uma alimentação muito farta de açúcares e carboidratos.
É isso. Muito bem. André, amanhã eu já vou parar de comer açúcar e farinha. Já estou livre do açúcar, né? Agora vamos torcer para as farinhas, né? Eu já Ainda bem que ele não falou ainda nada em relação a água com bolinha. água com Alguma bolinha. bolinha daqui a faz pouco bem para a chega. saúde. Essa sempre. Água com bolinhas, né? Não sendo em excesso, talvez. Exatamente, o que mata. Gauss descreveu uma das curvas mais inteligentes que eu levo para tudo para minha vida. Ele traçou uma mediana, botou tantos desvios padrões, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tudo que se afasta tanto para um lado quanto para o outro é maléfico. Então os excessos são maléficos, o radicalismo é maléfico, a pessoa histriônica, tanto no capitalismo, na religiosidade, futebol, esporte, beleza, pessoas muito magras, muito acima do peso, não é bom. Então a gente tem que buscar o quê? A justa medida. As águas com bolinhas são maravilhosas? São. Aqui acabou, o Serginho acabou de tomar a minha. Mas assim, elas são maravilhosas porque não é a rotina. Mas num ambiente maravilhoso como esse, descontraído, a gente tem que brindar a vida, brindar o belo e saber que nós acordamos para uma vida de longevidade, uma vida onde nós vamos nos cuidar, nos desinflamar e, dentro do possível, buscar o melhor tipo de alimentação, a reposição adequada com pessoas, né, com responsabilidade, não botar sintéticos, mas sim bioidênticos, repor aquilo que o teu organismo deixa de falar. E vou fazer até um parênteses. Se nós pegarmos hoje uma pessoa com 20 anos de idade e dosarmos, por exemplo, um hormônio, testosterona, e compararmos com uma pessoa que tem 50 anos de idade hoje, quando ela tinha esses 20 anos, é a diferença de 35%. A queixa principal, sabe qual é hoje? Homens e mulheres jovens, 30 anos de idade, baixa de libido ou perda de libido, tá? E baixa produtividade. Espermatozoides com pouca motilidade e pouco movimento. A qualidade do espermatozoide ele tem que ser robusto e veloz para ele alcançar, senão ele morre, né? Sim. E as mulheres com agravos, principalmente na questão da ovulação. Então, nós temos uma tendência muito grande de baixa de nascituros, e não é porque a mulher buscou e galgou a questão econômica. Não é só por isso, não. É porque as mulheres e os homens estão menos reprodutivos. Uau! André, sabe que eu tô curiosa? Eu tô curiosa para ver aquelas imagens e aqueles vídeos daquelas pessoas lá de antigamente, tem aquela comparação com a idade, sabe? Vamos lá. E olha, e pensando que não é tão antigamente assim, Não, pior né? é isso, né? Pior que a gente fala antigamente, mas Olha isso. É. Olha isso. Então, Nossa. Uau! Nossa. 43 anos. Não dá pra dizer. É impressionante. a idade mudou. A idade mudou, exatamente. Olha. Olha ali. E aí, não tem como a gente não dizer que toda essa revolução da medicina estética faz a diferença. E eu sei que tem uma pessoa aqui que é super adepta a isso, né, Serginho Viamonte? Então, hoje a gente pode falar que a beleza, seja ela, seja uma beleza mais impactante, seja uma beleza que existe a beleza do normal, porque as pessoas às vezes se colocam em escalas e hoje eu vejo que é uma coisa muito interessante quando a gente passeia por esse maravilhoso, né, doutor, mundo da beleza, que é um mundo que nos fascina, e hoje a gente falar entre desejos e excessos, hoje é o que eu mais vejo, seja ele no teu visual, seja ele corporal, seja ele espiritual, né, doutor, como a gente precisa medir os excessos, e eu vejo que hoje, independente de todo profissional que trabalha com a beleza, e quando nós somos procurados, né, doutor, nunca vem com aquela ideia assim, o que a gente pode começar? As pessoas, elas querem já o resultado. E o resultado, existe um processo. E como entender isso? Vamos dar aqui exemplos bem próximos, tá? Chegar para uma mulher que teve a vida toda um cabelo comprido e tu diz para ela assim, olha, ela chega e vai te dizer assim, meu Deus do céu, é uma queixa recorrente, porque, olha, acaba se passando um tempo, por melhor que possa ser o produto, enfim, meu cabelo, um longo período para o resultado. Daí tu chega para essa mulher e diz assim, hoje, ó, pra gente poder alcançar esse resultado, precisamos cortar metade desse teu cabelo pelo ombro e tu entender uma outra postura. O que ela vai dizer para ti? Não.
Então, dentro desta linha hoje que eu vejo, uma das coisas que também nós temos muito acesso que antigamente não tínhamos. Hoje, tu tá sentado em casa, tu tá relaxando, não sei se faz sentido para vocês. A gente liga aquela televisão que tu pensa que tu tá escolhendo o canal. Gente, não é nada contra canal, nada contra programação. Mas quando tu entende o que, que a vida faz, que tu paga um canal para tu enxergar o que eles querem, quando começa a ser incutido porque é a beleza, e é onde começam as comparações, não é, doutor? É muito ruim. Então, acho que isso hoje é um dos grandes ganchos dentro para tu poder desmistificar e entregar, aonde a gente tem desejos e não excessos. Concorda comigo, doutor? Faz sentido para ti? Totalmente, Serginho, muito bem colocado. E, Serginho, eu digo mais assim, um exemplo vivo sou eu. Não existe você chegar no Serginho, que é o melhor para mim, hair que tem aqui na região, na América Latina. Uau, que honra. E tu tens que construir, tu tens que usar produtos adequados. Assinar, né, doutor? Sobre Assinar. assinaturas faciais. Eu acho Você, isso incrível. você tem que assinar o teu trabalho, sabe? E a partir do momento que você não tem essa responsabilidade em assinar a tua obra de arte e pensar o seguinte, sem uma falsa modéstia, eu busco a perfeição além de, sabe? É onde está o impossível que é ali que eu gosto de entrar. Porque o mais um, mais dois todos fazem. Mas aquele a mais, a gente tem que ter a responsabilidade em assinar. E, Serginho, de um tempo para cá, não é que de um tempo para cá, isso sempre tinha a matéria que se chama visagismo. Visagismo, importantíssimo, não é? Então, hoje em dia, um profissional que labuta na beleza, se não dominar a área do visagismo, gente, é a mesma coisa de eu ter um carro, esses modernos, e não dominar a área da eletrônica. Você é mais um embaixo do sol. Então você tem que dominar a área do visagismo e estudar tendências e saber que é uma construção, não existe imediatismo. Chegar lá no Serginho e dizer assim, eu quero um cabelo assim. Não, é um preparo que você vai ter que fazer. E outra coisa, eu sempre digo, todas as decisões que você faz, todas as tuas atitudes, tu tem que saber que tu tem que fazer renúncias. Nada que tu escolhe vai deixar de ter renúncias. Todas têm as renúncias. Então, se eu quero ter um cabelo bacana, se eu quero ter uma face bonita, eu tenho que procurar bons profissionais e tenho que renunciar o quê? Os maus hábitos. Isso foi importante que tu falou, porque dentro de construções, né, doutora? A gente está falando aqui, temos dois grandes exemplos. A gente construiu uma identidade visual e eu sempre dizia um médico incrível, um cara que tu é sensacional, onde eu tenho o prazer de estar aqui nos demais, que toda aquela tua genialidade a gente precisava de uma estrutura. E nós, ao longo de quantos meses a gente vem construindo, né, doutora? A mesma coisa eu posso te dizer como eu sentei lá, quantos profissionais tu chega e tu, sem saber de nada, pergunta o que tu quer fazer. Daí diz, doutor, então faz assim hoje, ó. Hoje já coloca bastante, assim, ó, 10 ml de boca... né, doutor? Chegando, me monta todo. E como é que tu vai fazer isso se tu não tem uma história, se tu não tem um prognóstico, se tu não entendeu que aquela pessoa, né, ela procura. Eu entendo que tanto no meu trabalho como no teu, existe uma grande excitação quando a pessoa chega. É como tu dar um cartão Infinity e dizer pra mulher, vai pra Louis Vuitton, vai lá e tu gasta, vai, entendeu? Então tu chega com muita expectativa. Só que dentro disso, a gente precisa entender aonde eu estou, o que me cabe, não é, doutor? Não, exatamente. E eu acho assim, o que cada um tá buscando, né? Por exemplo, eu sei que tu gosta de procedimentos estéticos, assim como eu também, né? Assim a gente como procura, nós, assim né? como nós. Tinha largado isso pro Serginho, que eu sei o quanto ele gosta. Mas o quanto isso tem relação com o não querer envelhecer, ou querer gerenciar o envelhecimento, ou querer apenas se sentir bem, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas confundem. Eu quero fazer procedimentos não porque eu quero parecer igual ao outro, eu quero ficar numa perfeição, mas porque eu quero me sentir bem. Eu acho que cada um tem um objetivo. Então, qual que é o teu no meio disso tudo? O meu objetivo sempre é envelhecer bem. Eu sei que eu vou envelhecer, né? Mas eu quero me sentir bem naquela idade que eu estou. Então, eu sempre tive cuidados para não fazer exageros, né? Eu sempre procuro fazer algo que fique mais natural. Até acho que tenho poucos procedimentos. E claro, a hora que eu sentir necessidade, eu vou fazer. Sim. Mas fazer no momento certo. E também eu fujo muito, Andréia, de modismo. Porque tem coisas que é muito modismo, sabe?
Eu não sei se vocês lembram aquela época que tava todo mundo fazendo aquele negócio no rosto, como é que é o nome? Obsectomia. Aham. E que depois se falou que aquilo lá É um absurdo. estragou até, não é do Você tira a gordura, né? Gordura é o principal meio de sustentação que nós temos. Estrutura, doutora. Pelo amor de Deus, as pessoas ficam chupadas. Não, É, né? é, E agora estão tentando repor. Exato, e aí eu vi que hoje para repor é bem difícil, Muito. porque tem pessoas que começou meio que o rosto descer, né? Tirou a estrutura. uhum. Então, que na verdade isso que eu li sobre isso, que na verdade isso é interessante para quem precisa fazer. Tem indicação. Que tem a indicação, específica, né? não ser o modismo. Isso, então eu tento sempre fugir, André, desse Perfeito. modismo. Mas o meu objetivo é esse, é envelhecer bem, me sentindo bem, bonita, com a idade que eu estiver. Perfeito. Quando chega uma pessoa para consulta, eu sempre tento analisar que se você não tem uma boa gama de psicologia para entender, você está fadado a entrar e cometer o erro. E tu tem que saber dizer não de uma forma educada, ponderada. Eu sempre pergunto, qual a tua dor? O que realmente te incomoda? Sabe? Porque às vezes você tem que desmistificar muitas coisas e fazer essa pessoa entender que tem uma idade fisiológica, que tem uma idade cronológica e tem a idade que a pessoa quer ter, acha que quer ter. E saber que o envelhecimento é algo bacana, é normal, é natural, não tem como nós brecar, nós temos como gerenciar, como muito bem você falou, André, gerenciar o envelhecimento. O que é isso, gerenciar o envelhecimento? Olha, eu vou manter uma pele bem saudável, um cabelo bem arrumado, eu vou fazer uma construção, por exemplo, de face, proteção para não expor aos meios externos, tá certo? E repor hormônios e sais, vitaminas, fazer mudanças de hábitos dessa pessoa, fazer ela entender que as mudanças de hábitos são, digamos assim, é a chave mestra para essa pessoa ter o quê? Um envelhecimento com longevidade, com qualidade. Que é o principal. Mas deixa eu perguntar já outra coisa, falando de modismo, assim, que eu lembrei. Chip da beleza. Teve essa época Teve. Sim. que tava todo mundo colocando, as famosas sim, principalmente, né? É. E aí a gente olhava só os benefícios. E eu vi que essa onda meio que passou, né? Passou porque o que na verdade é o chip da beleza? É uma bomba de hormônios. O chip da beleza é tu ter um médico incrível como tu e tá lá. Esse é o melhor chip, doutor Jair da casa, posso dizer. Por exemplo, para repor hormônios numa pessoa, eu vou chegar e quero entender como é que essa pessoa, como é que é o hábito dessa pessoa. Eu quero saber a hora que ela acorda, o que ela come de manhã, o que ela faz de manhã, se ela faz atividade física, em que ela trabalha com exposição ou não, produtos químicos ou não. Como é que é o hábito intestinal? Gente, o intestino, os nutricionistas que estão nos ouvindo, eles vão aplaudir. Nós temos que saber que o intestino, a gente ainda tem dúvida se é o primeiro ou o segundo cérebro. Ele tem neurônios, então nós temos que entender como é que é o hábito intestinal dessa pessoa, sabe? Eu tenho que entender como é que essa pessoa, quantas alimentações ela faz, eu tenho que ver se essa pessoa precisa de uma orientação nutricional adequada ou não, tá certo? Eu tenho que entender que essa pessoa, quantas horas ela está dormindo, se essa pessoa está hidratada ou desidratada, está desproteinizada ou não, e trabalhar sempre em equipe. Na dúvida, vamos sempre trabalhar em equipes. Por exemplo, na clínica nós temos equipe para tudo, pessoas para tudo. Temos um personal, temos, por exemplo, nutricionistas, 2 nutricionistas, temos 2 psicólogas, uma psicóloga clínica, outra neuropsicóloga, porque a gente precisa de ajuda. E quando as pessoas nos buscam e dizem o seguinte, sabe que eu não sou o senhor da razão e eu preciso de ajuda para que isso eu consiga oferecer o melhor tratamento, é mármore. Porque eu entendendo isso, solicitando os exames, fazendo os cálculos e fazendo uma prescrição personalizada, meu Deus, nada dá errado. Não podemos ter os Entendi. abusos, os erros. Então o doutor não é a favor do chip da beleza. Não sou. E uma das coisas que eu acho que vamos pegar esse gancho aqui do boss maravilhoso, que todo mundo aqui que passou pelo processo, né, de harmonização, quem me conhece sabe o quanto eu amo, né, procedimentos, e dentro dessa questão que eu digo, eu disse para mim, o que era o meu propósito de vida, como hoje o Dr. Jair, esse excelente médico que assina, e ele arrumou um problema pro resto de todas as encarnações, não é nem pra vida, tá? Uma das coisas que eu vejo que muita gente chega e que incomoda os outros, seja lá... A gente tá aqui para falar e hoje eu tô o Serginho sem filtro. Vai lá, Isso Serginho. aí. Sobre as críticas quando nós passamos, né, pelo um trabalho, pela uma avaliação e pela uma harmonização facial. Eu vejo muita gente pecar e dizer assim... Quem me conhece, sabe, me acompanha como vocês, minhas amigas, meu amigo do coração, a grande transformação que eu passei num espaço que um médico que não fosse capacitado, habilitado e tivesse um alto grau
em conhecimento facial, como o Dr. Jair, e enfim, tudo mais. Eu vejo as pessoas falarem hoje assim, nossa, não, ela está linda porque ela fez Botox. Nossa, ele tá lindo porque ele foi lá e realinhou. Mas antes de tudo isso, existe um lifestyle que vai trazer isso. O que tu come, foi o que tu falou. Chega lá o teu estilo de vida. Tem gente que fala e não sabe nem... Água, gente, não é, doutor? Que é um grande aliado a tudo isso que a gente faz. E eu confesso, assim, que mesmo que não precisasse, a gente sempre precisa, e eu acho que tu tá dentro de teus cuidados estéticos, como eu sempre digo e acredito muito que o teu corpo é a casa do teu espírito. E quanto maior tempo tu cuidar da tua casa, melhor tu vai viver sobre ela. Então, sobre as críticas, eu sou prova viva. Quando eu comecei a falar para as pessoas, encontrei um médico sensacional, um médico que em uma vida toda eu quis que me entregasse uma identidade visual. O que eu ouvia? Gente, não vai mudar tuas expressões. A primeira coisa, vai ficar que é um boneco. Eu fiquei um boneco, mas Não, um lindeuso, né? Serginho, sabe por quê? Até eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque a gente vê absurdos. Hoje é só pegar a internet, a gente abre e a gente vê cada absurdo de pessoas que não estão preparadas para fazerem esses procedimentos, de profissionais que não se dedicaram, que não se especializaram, que acabam utilizando, a gente sabe-se lá quais tipos de produtos e que tem efeitos muito agressivos na vida das pessoas. Então, tem pessoas que ficam realmente lesionadas, tem pessoas que chegam a ficar cegas, tem pessoas que chegam a ficar disformes pela aplicação de um Botox, né? Então, a importância de saber que profissional, e como tu tá dizendo, que tu tá confiando a tua saúde, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar isso. Saiba com quem você está Com certeza. fazendo esse O procedimento. quanto eu conversei com vocês. Antes de eu conhecer o Dr. Jair, 6 clínicas me chamaram. Serginho, vamos assinar um visual. Mas eu entendi que eu não iria ser uma identidade. Eu iria ser mais um montão. Não estou criticando, mas cada médico, cada profissional tem seu lifestyle de trabalho. E o meu era, embora sim, gente, uma coisa que eu amo, porque eu fui muito mexido, mas para entregar naturalidade, não é, doutor? Exato. Então, eu nunca fui lá apenas para dizer, eu cheguei no Dr. Jair, porque o Dr. Jair chega lá, ele aplica bem, ou porque ele usa sedação consciente. Não, eu precisava de um mestre que pudesse... Antes disso, a gente falar, gente, segurança, tu tem o teu médico habilitado, qualquer coisa que possa te acontecer. Tu ter uma intercorrência, meu tu ter médico um socorro. é um médico intensivista, que qualquer coisa que precisasse, Sem esse dúvida. tempo hábil que a gente precisa. Então, assim, ó, quando tu vai procurar um profissional, não procure ele porque ele só é bonito ou porque ele está num lugar incrível. Procure ele porque ele responde a tudo que nós precisamos. Exato. E quando tu tem essa segurança, o trabalho não podia ser diferente. E eu aqui fazendo meu jabá assim, ó, totalmente agradecido ao Dr. Jair da Casa por me entregar a melhor identidade visual. Mas sabe que é um ponto, desculpa, é muito importante, porque muitas pessoas às vezes procuram um profissional pelo seu Instagram. E você sabe que o Instagram, você molda ele conforme a Faz o que tua ele quiser. finança, tu faz o que ele quiser. Gente, a melhor indicação vai com aquele teu colega que já fez assim, caramba, quem você me indica? Ainda a melhor indicação é o boca a boca, sabe? Então, às vezes, cuidado com promoções, cuidado com esses de falsos profetas, que essas pessoas que prometem muito, sabe? Dá uma olhada, uma investigada no histórico. Qual é a formação dessa pessoa? Quais as especializações, sabe? Você está entregando o teu rosto, o teu cartão de visita, a tua identidade. Essa pessoa vai... Meu Deus do céu. Então, assim... Sério, né, doutor Então, Jair? a responsabilidade também é de quem procura, sabe? Então, vamos ter um pouquinho de cuidado, assim, sabe? Procure um bom profissional, sabe? Eu ia até comentar sobre isso, que às vezes as pessoas vão muito... Às vezes, mas esse aqui tá muito mais barato. Mas esse muito mais barato tem que desconfiar. Porque não é só o valor, né? O preço, enfim, tem que pesquisar. Principalmente, eu também gosto de sempre de ir por indicação. Porque aí você já viu o trabalho. É diferente, tu não viu lá no Instagram, que é onde que dá para mudar e fazer o que quiser. Não, você viu uma pessoa ali que fez e que entregou um resultado. Porque a gente vê cada caso, né, André? Eu vi, semana passada ainda, eu acho um absurdo da moça, que ela perdeu todo o lábio, inclusive um pouco, eu acho um pedaço da língua, enfim,
por preenchimento. Imagina. Foi preenchido com um material que não seria para aquilo. Adequado. Adequado, né? Pagou um valor mais barato, mas ela realmente perdeu toda essa região aqui dos lábios. Ela perdeu. Tiveram que tirar tudo, assim. Então, olha só. Como essa pessoa vai viver o resto da vida agora com aquelas sequelas ali, né? Porque vai reconstruir tudo, mas nunca mais vai Nunca voltar. mais vai perder Então, movimento, perder sensibilidade, exatamente. perde a sua identidade. E uma das coisas também que eu acho muito importante, que correlaciona um excelente profissional, seja ele da beleza e qualquer tipo, é tu também não ter medo de dizer o não. Ah, perfeito. Porque vocês concordam também comigo, assim, ó, falam do profissional, mas chega ali a cliente, porque quem está procurando a paciente nunca é só um preenchimento labial, nunca é só um botox. Existe uma história, existe uma dor, existe assim, meu marido, vou lá, separou, agora eu não tenho que fazer, casou com uma guria 20 anos mais jovem, eu preciso... Existe essa grande loucura dentro desse meio. Muito. Então, o profissional saber dizer o não, e não é não fazer, é entender que não é a hora de chegar ali onde precisa, né, doutor? Que existe outros procedimentos. Por exemplo, quando eu fiz toda a minha programação facial com o Dr. Jair, a última coisa que eu coloquei foi os lábios. E não eram os lábios, assim, nada lindos, assim, tudo bem, normais. Mas quando a gente começou a volumizar o rosto, fazer a última coisa, é claro que a boca ficou... E eu chegava lá, Dr. Jair, eu tô com essa boca horrível, não consigo falar. E o que ele me disse, um bom profissional, poderia me preencher ali e... O que ele disse? Eu primeiro preciso ter um mapeamento e nós estamos vindo por etapa, chegando à perfeição. Então, é sempre importante. Também chegar uma cliente que teve lá corte químico, né? E nós sabemos e dizer assim, não, mas eu quero fazer essa mecha agora. Um bom profissional, ele vai entender e dizer, olha, a gente precisa passar por um tratamento. Tem os Depois passos desse a serem tratamento, seguidos, né, Serginho? Então, para a gente poder chegar... Então, seja sempre aquele profissional incrível que também saiba dizer não. Porque dizer não é não a incomodação, é não a vários fatores, porque depois a gente ouve, mas você era o profissional e por que não me disse? Faz sentido para vocês, gurias? Pra mim faz super sentido. Inclusive, já aconteceu uma vez de eu estragar o meu cabelo. Porque eu cheguei numa profissional na época e falei assim, eu quero ficar loira. E eu tinha o cabelo bem vermelho, né? Sim. E aí, ela não me disse assim, ó, vai estragar teu cabelo se você... Ela fez o que eu pedi. E o que aconteceu? Acabou com o meu cabelo. Então, sim, super importante o profissional dizer não. Não com conhecimento. Não com conhecimento. Porque ela deveria te dizer assim, olha, Com Sil, responsabilidade. entre a cor preta e entre a cor vermelha, nós temos muitas questões ali que para retirar do cabelo não é assim, não seria da primeira vez. E a vontade que ela soube entre dizer, eu vou perder esta cliente, tu não está perdendo o cliente, tu está ganhando o cliente, que fora o valor que... Todo mundo está aqui porque precisa viver, ninguém está aqui, né? Na caridade existe um valor, mas existe um valor moral e é isso que é o conhecimento que nós chamamos, Sim, não é? porque eu na época não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Eu não sabia que iria estragar o cabelo. Então eu cheguei num profissional e perguntei, eu quero fazer isso. Ele não me disse em momento algum, vai acontecer alguma coisa. Não, fez o que eu pedi. Só que o que eu pedi, né, o resultado foi totalmente diferente. Então isso é super importante de profissional explicar o cliente, o que pode acontecer, quais são os riscos, o que pode acontecer. O tempo que vai levar aquela construção, não é verdade? Exatamente. E assim, ó, a gente vê muito, é muito comum até ainda hoje, do cliente chegar num salão e dizer, eu quero cortar a pontinha do cabelo, e o profissional cortar um monte. Aí tu imagina isso acontecendo numa área estética, né? Que o teu cabelo ainda ele vai crescer, quem tem o apego vai sentir muito, mas ele vai crescer. E numa área da estética do rosto, que vai depender do quê, né? Então, o quanto é difícil, tu precisa confiar naquele profissional. Tu tem que saber que aquele profissional vai fazer exatamente o que tu vai sentir à vontade, né? Enquanto tu, como cliente ou como paciente, chega e pede. André, é muito importante essa colocação. As pessoas às vezes banalizam, sabe o quê? O Botox, a toxina botulínica. É algo tão, assim, perigoso de ser inoculado, mas tão assim... Você pega uma figura pública, pegar um jornalista, pegar a Andréia, chega, cai em umas mãos assim, e a pessoa... Porque o que é o Botox, por exemplo? A toxina botulínica. Ele é um paralisante muscular, tem uma meia-vida longa, 4 meses, 6 meses. Se você inocular no músculo errado,
vai paralisar aquele músculo e não tem o que fazer para reverter. Vai melhorar um pouquinho, mas não vai reverter, ele vai durar seus 4, 6 meses. Então, a pessoa que vai se propor a mexer, por exemplo, numa face, ela tem que ter um domínio anatômico. Então, eu vejo, às vezes, muitos profissionais, nada contra, eu sou a pessoa que prego, assim, pelas habilitações. As pessoas, tem muitas pessoas habilitadas, assim, não estou dizendo todas as áreas, mas tem pessoas que nunca viram uma anatomia e vão fazer toxina botulínica. Não pode, isso está errado. Está colocando a sua carreira em risco. Porque, olha, você imagina estar com um olho caído por 6 meses, 4 meses? Não, não pode. Porque tudo é anatomia, tudo é paralisação muscular. Então, temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Até hoje eu estava falando com uma grande amiga minha, a doutora Luana. Ela estuda medicina no Paraguai. Até mandar um abraço grande para ela, uma grande amigona, falando exatamente sobre isso, sobre as responsabilidades e as buscas de habilitações, né? Então, hoje nós temos no mercado excelentes profissionais, mas temos também excelentes aventureiros. Eles fazem um encantamento e Opções e consequências, né, doutor? Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado, sim. E eu acho também, a gente tá numa era que cada vez mais informações tu tem, o que tu não conhece, a gente tem ali o nosso Google, né? Que hoje tu não tem mais uma desinformação. Não. Como saindo, eu quero ir lá e eu vou garimpar. Hoje tu já tem, antes de tu receber um prognóstico, tu já tem uma história da pessoa, tu já sabe o quanto aquela pessoa... E vou te dizer como assim, respondendo o que tu disse, chega o cabelo ali, a cliente queria tirar um dedo, e o profissional foi a mais. Então, englobando, seja na minha área ou todas as áreas, acontece isso quando o profissional ele está disposto apenas a vender um serviço e não escutar o seu cliente. Porque é muito importante a gente lembrar que tanto eu quanto o Dr. Jair, nós temos um tempo com o cliente. E aquele rosto, aquele cabelo vai ser do cliente 365 dias no ano e nós por algumas horas em algum período. Então, como é importante saber escutar, processar o que o cliente está te pedindo, porque também tem aquilo. Olha, eu quero ter, doutor, aquele nariz lá em cima, assim, que ele fique no meio dos olhos, eu quero aquele queixo gigante, mas tu entende que tudo aquilo daquela autocomparação que ela pediu é um terço. Por exemplo, uma loira chega lá e diz assim, Serginho, eu quero escurecer o cabelo porque assim já não tô me sentindo bem. Mas não é escurecer, é baixar apenas 2 tons de cabelo. Então é muito importante o profissional estar com os ouvidos atentos, sempre disposto a escutar o seu cliente. Não, perfeito. Até porque assim, ó, daqui a pouco também tem o contrário. O médico pode olhar e dizer, eu acho que tu precisava de mais queixo. Mas a Sil tá feliz com o queixo. E se ela colocar mais queixo, ela não vai se sentir tão bem. Muito bem. Então, é ter esse entendimento, né? Essa leitura, essa sensibilidade que eu acho que faz a diferença de um profissional. E não querer estar vendendo produtos. Se a pessoa chegou lá e disse assim, olha, o que está me incomodando talvez é o lábio, claro, vamos analisar através do visagismo. E se a gente achar que, por exemplo, só colocar o lábio vai ficar de uma forma disforme, muito assimétrico em relação ao rosto, nós temos hoje máquinas fotográficas ultra especiais que a gente tira uma foto antes e diz o seguinte, se eu fizer isso, vai ficar assim, é isso mesmo que você quer? Sabe, respeitar o que o paciente pede, mas também se você perceber que vai ficar muito disforme, dizer o seguinte, olha, talvez não é melhor nós fazermos nesse momento, não é feio, não há erro nenhum. Eu perco, às vezes, pacientes num período curto, porque eles vão voltar. Porque eles viram que você foi honesto. Porque, às vezes, olha, eu não faria isso. Mesma coisa que chegar uma mulher e falar o seguinte, eu quero botar 3 ml de lábio. Jamais eu vou fazer isso. Eu boto 1 ml. Se precisar corrigir, eu vou esperar 30 dias, eu vou ver o que precisa ser feito. Porque senão vai fazer compressão vascular, eu posso pegar... É fadado ao erro. Então, tem que ter a responsabilidade e assinar as nossas obras. Agora eu quero fazer uma pergunta. Sil e Serginho, vocês já pensaram em reposição hormonal? O que vocês já ouviram e sentiram em relação a esse termo? Reposição hormonal. Porque a gente sabe que existem muitas
opiniões em relação a isso. A gente veio de um passado muito estigmatizado, Isso. muito estigma em Aham. relação a isso. Então, o que você já pensou? Já pensou? Ou pensou que é algo futuramente, ou não, ou você não quer fazer? Andréia, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi algo mais especializado foi até numa palestra que eu fui do Dr. Jair e que me deixou bem curiosa para saber mais, porque eu vi o quanto é necessário. E sim, eu quero fazer. Até eu acredito que já passou da hora de eu começar a fazer, pela minha idade, enfim, né? Então, eu quero sim fazer. Porque eu tava lendo sobre o quanto que essa reposição hormonal faz diferença, sabe? E até tem umas perguntas para fazer para o Dr. Jair. Vamos lá. Tava só esperando entrar nesse assunto, Boa. porque eu estou bem curiosa. Porque eu ouvi um pouco na palestra, né? Tem uma idade certa para começar essa reposição? Uhum. Se tem uma idade certa, se os anticoncepcionais interferem nisso, Uhum. me fala. Eu quero Ótimo. saber se eu já passei da idade, se eu tenho que começar amanhã, como é que Esse tema funciona. é tão instigante que eu ficaria assim até amanhã falando, porque o assunto ele é maravilhoso e ele é interminável, assim. Então, a primeira coisa, nós temos que separar tipos de hormônios. Hormônios sintéticos e hormônios bioidênticos, tá? O que é o sintético? É chave e fechadura. Sintético é algo que é trabalhado em laboratório, que ele deixa, digamos assim, a molécula próxima ao que o teu organismo produz. O bioidêntico é extraído geralmente de uma planta. Veja bem, uma planta tem testosterona, né? E a chave fechadura ela é perfeita. Então, ou seja, a molécula é idêntica. Então, se você bota uma molécula que é idêntica ao que o teu organismo produz, já foge dos seus riscos. É óbvio, nós temos que avaliar todas as indicações e contraindicações da reposição de hormônios, né? A pergunta é quando eu devo repor os hormônios? Isso é maravilhoso. Quando você começar a sentir necessidade disso. Quais são os, digamos, os sinais que eu vou começar a sentir? Aí nós Quais vamos essas listar. necessidades e quais são as mais recorrentes, doutor, que acabam vindo? Assim, ó, a principal, a primeira, de longe, baixa de libido, queda de libido, perda de libido. Quando a pessoa começa, mulher e homem, tá? Uma média de idade, 30 anos. Uau. Depois dos 30 anos de idade, isso é provado em estudos que você deixa de produzir 1,5% a 1,8% dos hormônios a cada ano. Nossa. E ao fim de quando você chegar aos seus 50 aninhos, se você não repor os teus hormônios, você vai ter um déficit hormonal em torno de 40%. É muito, né, doutor? Muito. Então você imagina, por exemplo, os efeitos benéficos de uma testosterona, de uma progesterona. Vamos falar, por exemplo, pegar a progesterona. O nome progesterona vem do nome progestar. Se eu coletar o líquido amniótico, lá dentro você fecundou, tá o bebezinho lá, começando o bebezinho, e você coletar e mandar na análise o índice de progesterona estratosférico. Por quê? O primeiro órgão a se formar, qual é? Sistema nervoso central. Então, pessoas com quadros de demências, esquecimentos, tá certo? Você começa a repor progesterona e as pessoas melhoram. Porque a progesterona ela trabalha principalmente na sinapse nervosa, na bainha da mielina, melhora a sinapse nervosa, ela tem efeito calmante, ela estrutura a formação de colágeno, ela, junto com a testosterona, ela trabalha como anti-inflamatório, reduz as dores, você tem uma noite de sono muito melhor, tem o efeito diurético, tira excesso de líquido. Então, assim, quando eu começo a repor, quando você começa a ter sintomas, tem pessoas que, às vezes, por não ter um hábito adequado, regrado de uma alimentação saudável, de uma atividade física saudável, às vezes um sono muito ruim, ela vai ter, com certeza, essa necessidade antes. Eu tenho pessoas que eu reponho hormônios com 20 e poucos anos de idade. E pasmem, a queixa, obesidade central, gordura localizada, depressão, componentes ansiogênicos extremados, insônias e baixa de libido. Uau. Doutor, estamos até já quase chegando ao final do nosso Eu tenho podcast. tanta coisa a perguntar. Eu também tenho. E daí eu penso que eu não posso deixar de perguntar uma Claro. questão que ela é muito recorrente, que existem linhas
em relação à reposição hormonal. Tem profissionais que dão uma dosagem mais baixa e fazem um controle sobre isso e são contra a dosagens mais altas. Tem profissionais que entendem que dosagens mais altas é que vão dar os resultados mais satisfatórios, enfim, eficazes. Gostaria de saber do seu posicionamento em relação a isso, porque eu, enquanto paciente, posso ficar muito em dúvida para qual dos lados correr. Isso são os problemas, às vezes, que as tendências, né, os extremos, né? As pessoas, eu gosto só de dosagem baixa, senão não vou ofertar. O outro, não, eu só dou dosagens altas, senão não vai resultar. Não. Qual é o metabolismo da dona Maria ou do seu Antônio? Eu tenho que entender. Então, existe um cálculo matemático, existe uma dosagem desses hormônios e existe uma necessidade a ser suprida. Então, não adianta, às vezes, eu botar uma dosezinha tão baixa que vai demorar muito a fazer efeito ou não vai dar efeito. Ao contrário, também é verdadeiro. Se eu botar, por exemplo, testosterona, 200 miligramas por dia de uma mulher... Claro, eu tenho. Qual é o objetivo? Ela vai correr São Silvestre? Ok, daí vamos conversar. Eu trato 5 mulheres que correm São Silvestre. Então, as dosagens de testosterona, taurina com tadalafila são elevadas, é óbvio, mas elas são cientes das consequências. Quais são as consequências de botar uma dosagem de testosterona elevada numa mulher? Vai ter rouquidão, engrossamento de voz, crescimento excessivo de pelos e aumento do clitóris. Isso é fatal, porque a diferença do pênis e o clitóris nada mais é do que o desenvolvimento desses caracteres secundários através do nível de liberação de testosterona. A mulher tem testosterona, o homem também tem, só que a dosagem do homem é maior. Progesterona o homem tem? Tem, só que a dosagem é menor do que a mulher. Então a gente tem que avaliar muito de caso a caso, fazer dosagens hormonais e ver qual a real necessidade. Primeiro tratamento, 30 dias, ver qual foi a evolução dela. Depois a gente conversa, não, aqui melhorou, aqui eu tenho que ajustar. E a gente faz por mais ou menos 90 dias. Nunca esses exageros de prescrever hormônios extremamente elevados por 6 meses, por exemplo. Fadado ao erro. Pecaminoso. E eu tenho uma curiosidade, doutor, da diferença que foi, porque quando se falava sobre hormônios, sobre tu recebê-los, a gente falava naquela questão da agulha lá, injeção, e boa. ficava ruim. E eu vejo que tomou uma grande proporção modernidade que hoje tu aplica sobre a pele. Quais são as vantagens? O que mudou, doutor, nessa questão? Então, o que acontece? Quando a gente faz a injeção, por exemplo, de um hormônio sintético, né? Sim. Você percebe que às vezes você faz essa injeção semanal ou quinzenal, tá? Por exemplo, o Durateston da vida. Então, essa pancada é muito forte. Então, ele acelera muito o metabolismo, ele faz um crescimento celular bem desordenado, então tem que ter um acompanhamento médico muito próximo, tá? Por exemplo, mecanismo hepático, pode dar lesão hepática, tem que ter um cuidado maior, tá? Não é que não possa usar, pode, mas tem que ter um cuidado médico. Quando nós usamos hoje, por exemplo, a tecnologia que se chama nanofarmacologia, que é a menor partícula que tem, tu usa através de um creme transdérmico e tu passa e ele é absorvido. Então, é livre de ter injeções. É uma passagem diária, a testosterona vai ter um pico de ação em torno de 10, 12, 14 horas, ela declina. Então, o maior pico fisiológico da testosterona, por exemplo, no ser humano, principalmente no homem, é 5, 6 da manhã, né? Por isso, às vezes, digamos assim, da ereção do xixi que se fala, porque nada mais é do que tu relaxou e teve um pico de testosterona. É isso que acontece. E se você não faz passar ela transdérmica, o que a pessoa começa a surgir? 10, 12 horas da manhã, da tarde, já começa a tua energia cair. Quando chega 3 da tarde, as pessoas começam a dormir ou não produzem. O que é isso? Falta de testosterona. Então, se tu não repor, essa pessoa cada vez vai estar mais cansada. Por isso que às vezes o funcionário lá na empresa não está rendendo e a gente chicoteia. Poxa, não, é que está tendo um déficit hormonal, sim. Jesus. E uma vez ela aplicado, e uma vez ela aplicado na pele, quanto tempo ela demora até ela entrar em contato com a corrente sanguínea e todos os benefícios que ele vai buscar, doutor? Ele é instantâneo. Assim. Instantâneo? Porque como nós temos a pele, ela é bem vascularizada. Sim. E a gente vai passar em áreas específicas onde não tem pelo, por exemplo, né? Quais são essas áreas? Antebraço, interno de coxa, abdômen, inframamária, até no pescoço pode passar. Olha só. Exatamente. Então, assim, a absorção é cerca de 10, 15 minutos.
10, 15 minutos. Rápido, muito rápido. Olha aí, ó, não sabia E disso. já hein? começa a agir, ela entra na corrente sanguínea, tem o seu pico de ação, em torno de 10, 12 horas ela atinge o pico e começa a cair. Então tem casos que às vezes tu tem que aplicar de manhã a testosterona, e tem alguns casos tem que analisar qual é o que essa pessoa tem, né? Qual é o objetivo, tem que aplicar às vezes 2 vezes ao dia. Por exemplo, se a gente pega pessoas com dores articulares crônicas, fibromialgia, eu canso hoje em dia de retirar medicamentos das pessoas, medicamentos sintéticos, porque dose de testosterona e progesterona, doses adequadas, você consegue retirar tudo isso. Olha só, a gente fala aqui em alguns programas que a gente tem que ter a parte 2, esse aqui eu acho que tem que ter 4, 5, 6. Eu acredito. Com certeza. Nem falamos de vitaminas, hein? Só para falar de hormônios, a gente vai ter que falar uns 3 programas, André. Né? Vitamina Muita D, coisa. vitamina Porque, B12. porque né? eu tinha aqui uma lista de perguntas que não vai dar tempo. Não tem. Vamos não tem marcar outro, como. quem sabe? Mas com né? certeza. É. Já é com o nosso convidado Maravilha. para o próximo. Pronto. E vamos dar um recado para a mulherada, né? Ó, mulherada que estão com baixo libido, É. vão consultar com o Dr. Jair. Eu vou marcar Nem a falamos minha sobre consulta para ver essas os coisas das vitaminas. anticoncepcionais, Pois é. né? Eu já marquei, Só já fiz. Só para e já deixar um tô brief repondo. assim, sabe que se eu pegar uma menina com 20 anos de idade, usando um anticoncepcional, coletar o exame dela e pegar uma senhora de 60 anos e coletar o exame dela, digamos, borrando o nome e a idade eu der para um médico experiente analisar, ele vai dizer o seguinte: eu não sei qual a diferença, eu sei que as duas estão na menopausa. Não é possível, doutor. Agora eu fiquei bem preocupada, né? Eu acho que vamos encerrar. Vamos encerrar por aqui, né? Encerrar, porque eu acho que eu já vou ali me consultar. É isso. Muito bom, né? Foi incrível. Temos aí que agradecer os nossos patrocinadores novamente, antes de encerrarmos esse programa e nos Com despedirmos dos nossos convidados. Certeza. Vamos agradecer nossos queridos patrocinadores, LWT Asset. Além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, padronização de cadastro para os bancos, até estruturação e reorganização financeira para seus clientes. B8B Bank. Chega em 2025 ao Brasil o banco digital do seu jeito, que visa facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil, com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses. Enxergue o mundo com sofisticação. Uau! Essa dupla. Que loucura. Essa dupla de garotos propaganda. São os melhores. Sucesso! É incrível. Os Lindo. melhores. Ó. Não podia não, né, Sil doutor? Moreira Glasses. Vá lá, vá conferir. Eu já escolhi esse, eu já tô levando. você sabe. Então, vou falar para vocês que já estou na coleção 2025 sobre o olhar da Sil Moreira, que é muito incrível. E vamos falar uma coisa, né? Não é sobre só vender o óculos, é sobre tu ter a experiência de projetar o teu olhar na medida certa com um acessório incrível, não é, Sil? Obrigada, Isso aí, obrigada. isso aí. Beijo e até a próxima semana, gente. Dizer aqui, obrigada a você. Obrigado. Obrigada, foi incrível. Foi uma honra. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com pessoas inteligentes, trazendo cada vez mais assuntos modernos e tão essencial para nós. E me segue lá nas redes sociais, @Serginho Viamonte Oficial. Tá em dúvida com a beleza? Tá em dúvida daquele hair certo? Vem aqui que eu posso te ajudar. Beijo. Uau. Obrigada, Tajaí. Minha rede social, Dr. Jair da Cas, as ordens sempre. Queira ficar belo, com longevidade, com segurança e responsabilidade, nos procure. E juntos, eu e o Serginho, com certeza você vai ver o amanhã mais belo. Estamos dominando o mundo, doutor Jair. Bem, e você, vou te pedir aí para nos seguir no Instagram, se inscrever aqui no YouTube, né, para receber as notificações aí e ficar por dentro de todos os episódios do E aí Me Conta. E deixe seu comentário aqui neste programa, o que achou dos conteúdos. Se tiver mais curiosidades, mais dúvidas, deixa aí que a gente prepara um segundo episódio para você desse assunto, né, Sil? Com certeza, todas as quinta-feiras, às 20 horas. Uau! Beijo, tchau! Maravilha. Tchau, tchau.